Brasil faz parte dessa lista de 5, mas onde vai cair no ranking? Onde, hein? Fica assistindo até o final. Ok, viajantes, bem-vindo a mais uma viagem gringuita. Sou a gringa em questão, eu sou a doutora Liz. Vou deixar meu intro bem curtinho, não pula não. Então, eu sou uma doutora de fisioterapia, mas também uma aventureira. Viajei pelo mundo. Morei no Brasil 5 anos. Namorei brasileiro por décadas. E, bom, eu tô aqui para realmente passar uma bela sexta-feira com você, com minhas viagens culturais, espirituais, radicais. E quero sempre explodir a cachola de vocês. Então, por favor, inscreve-se se você não inscreveu ainda, que hoje vai ser uma viagem diferente. Eu sempre penso assim no meu conteúdo assim de uma forma original, na verdade. E às vezes eu fico pesquisando os vídeos e tal, mas muitas vezes são pensamentos que me ocorreu no chuveiro. Você sabe, aqueles pensamentos que você fala, nossa, esse é um pensamento que eu preciso dividir com alguém. E bom, enfim, desejo 1 milhão de inscritos, eu tô me errando aqui, porque hoje em dia eu acredito que a melhor forma de se relacionar com as pessoas é mostrar sua humanidade, sua vulnerabilidade. Essa é a palavra? Bom, mas então eu tô aqui honestamente falando com vocês, batendo um papo. Hoje o assunto é... Já tô dando uma pista com a camiseta, hein? Kind people are my kind of people. Sobre 5 países mais kind, mais nice, mais simpáticas, ok? Com o povo mais simpático. Eu já conheci 40 países ou mais, deveria ser um pouquinho mais que isso. Bom, 40 países. E eu tô aqui com o ranking dos top 5 países mais amigáveis, mais com gente mais simpática. Brasil faz parte dessa lista de 5, mas onde vai cair no ranking? Onde, hein? Fica assistindo até o final. E se vocês concordam, por favor, deixa aí. Ou se você também não concorda, também deixa aí nos comments. Se você já conheceu esses mesmos 5 países e você acha o meu ranking injusto, pode fazer seu argumento. Mas, por favor, faz com kindness. Mas de forma bacana, class. Ok, muito bom. Começando pelo 5 e contando retrogressivamente. Cadê meu prêmio? Pelo primeiro. 5, o país mais friendly, mais amigável é Colômbia. Galera, Colômbia. Quando eu conheci, eu falei... Não acredito, né? Não acredito, porque realmente eu tinha conhecido bastantes países latino-americanos, mas eu falei, essa aqui tem uma coisa além, sabe? E eu posso descrevê-lo, sabe, como o café. O café deles é uma coisa, não tem amargura nenhuma, é uma coisa suave, você nem precisa adicionar leite. E isso para mim é uma boa representação também das pessoas. Eu nunca senti sarcasmo, amargura. Eu senti sempre uma sinceridade e um calor humano deles que era muito honesto. Tipo, quando eu falou espanhol, quando eu falava com as pessoas, eu falei, nossa, eu não tô assim percebendo nenhuma ironia, nenhum condescension, nenhum... Foi totalmente para mim uma gentileza e uma educação palpável que eles teve. E eu tava lá só uma semana, mas eu me apaixonei. Eu falei, nossa, eu gosto muito desse povo, né? E gostaria de voltar, porque isso foi mesmo dentro de uma cidade grande como Bogotá, né? Capital, que geralmente as capitais dos países
são onde mora gente mais, digamos, bravo. Mas essa foi uma exceção para mim. Eu falei, nossa, parece que eu tô no campo, né? Pelo jeito deles, mesmo no capital, sendo tão assim sincero e como a gente fala em inglês, down to earth, meio, não humilde, mas bem sincero, né? Gostei muito dos colombianos. E quem foi para lá? Concorda comigo? Número 4 vai ter que ser Guatemala. Galera, Guatemala, para mim, as pessoas teve uma qualidade de inocência, eu tive a sensação que eu estava falando às vezes com criança, mesmo quando eu estava falando com adulto. Teve uma ingenuidade, não sei se essa palavra é em português, mas quer dizer mesmo como eu estava falando às vezes com criança, eu não digo como que eles não eram inteligentes e nada disso, eu acho criança muitas vezes mais inteligente que adulto. Uma forma também como os colombianos, muito sinceros, muito grounded, muito down to earth, mas também assim leve. Teve uma qualidade leve deles, que para mim foi um grande contraste e muito surpreendente, porque eu tinha conhecido antes seu vizinho Honduras, que para mim foi o oposto. Foi chocante. Honduras para mim foi o país latino menos amigável. Foi assustador até, porque muitas vezes eu falei, obrigada, eles me olharam assim. Sabe, não falaram nada. Depois disso, foi sinistro, sabe? Depois eu fiquei aprendendo que foi o capital de assassino no mundo. Eu falei, ok, eles são bem desconfiados. Mas, por contraste, os guatemalenses, não sei como falar isso em português, foram muito gente de confiança e eu tive a sensação que eu podia, falar, por favor, guarda esse $1.000 para mim e eu vou voltar daqui uma semana, você guarda com a pessoa mais pobre. Eu podia voltar e as pessoas iam me passar os $1.000 de novo e eu falei, gente de confiança, gostei muito e também pela arte nas ruas e essa cultura em volta primariamente de Lake Atitlán, parecia uma gente também mística, que acreditava nas coisas mais esotéricas, mais místicas, gente de fé, assim, não de dogma, mas gente de fé, teve essa qualidade. Que me leva ao terceiro, que é brasileiro. Brasil, para mim, é o terceiro país dos 40 e poucos que conheci mais amigável, que não é nada ruim, ok? Não fique chateado que tem mais 2 na frente de vocês. Mas os 2 na frente de vocês, espero convencer vocês com as histórias que eu tenho desses 2 países, que de repente é mais amigável e que você vai querer conhecer ainda, ok? Então dá uma chance, segura a onda. Brasil para mim é o terceiro por motivos óbvios. Eu já fiz um monte de vídeos sobre o calor humano brasileiro, como me cheguei a querer morar lá, apaixonar com o Brasil, de sentir, identificar com a cultura de vocês realmente de coração, de querer pertencer à cultura de vocês, de ter orgulho de ter morado lá. Brasileiro, para mim, tem essa mesma qualidade que eu falei do Guatemala, que acreditar no místico, quer dizer, tem uma cabeça mais aberta, que isso já abre o leque para uma pessoa mais fácil de bater um papo, mais aberto. Então, para mim, isso foi muito bacana, esse lado místico, mente aberto do brasileiro que me deixou mais relax que meus compatriotas. Fica ligado que Estados Unidos não faz parte desses top 5, tá? E também, outra coisa do brasileiro é a exuberância,
que ele tem, sabe? Quando eu vejo um brasileiro, quando eu cumprimento um brasileiro, ele me mostra uma exuberância que me lembra pode ser de uma criança empolgada, ou do meu cachorro que... Ai, já foi meu cachorro. Mas pessoa, ou a criatura que mais viva no meu coração era meu cachorro, porque a exuberância dele, a emoção ao me ver, de se expressar. Brasileiro expressa emoções, que me deixa outra coisa, que me deixa muito em casa, muito confortável, porque não tem mistério em volta. Não tem aquela coisa que descrevi de Honduras, de sentir um mistério, tipo, o que essa pessoa tá pensando, hein? Parece que vai me cortar e botar no caldo, né? Pela exuberância, a transparência das emoções e ter a mente aberta, para mim, brasileiro é um dos povos mais simpáticos. Agora, eu não dei os top 2 e 1, porque também existe um lado irônico, um lado sarcástico, um lado um pouquinho, pode ser que tá mostrando que tá feliz para te ver, mas quando você vai falar, essa pessoa, de repente vai rolar uma fofoca, que eu não tô criticando vocês, que eu vejo que isso também pode ser divertido, eu já fiz isso também, e eu não sou nenhum anjo, então eu realmente tenho mais cabimento com vocês do que qualquer dessas 5 culturas que eu tô falando. Mas tem esse ladinho aí que às vezes pode ser um pouquinho de maldade, né? Vocês vão me permitir falar isso? Não fique zangado, não. Ok. 2. O segundo mais amigável. O país onde eu falei, nossa senhora, eu nunca vi um povo tão feliz na minha vida. Fiquei humbled. Eu cheguei a sentir humildade tremenda e também uma perda de anos de tempo de não ter conhecido essa cultura. Quando eu conheci, galera, era Bali. Bali, na Indonésia. Sem palavras. Sem palavras. É uma coisa que você, na verdade, sente no seu coração. O povo de Bali tem é como uma flor, sabe? O Bali estava cheio de flores, cor de rosa, sabe? Nas ruas, cheio de flores. E para mim, esse é o símbolo deles. Representa a sensação que você sente no coração. Você sente, nossa, meu coração está florescendo com esse povo. Porque eles têm uma pureza que você vê e que é palpável. Teve gente também pobre na rua, sabe? Sem dentes, escovendo a calçada. Mas quando você passou, quando eu passei e cumprimentei eles me cumprimentaram com um sorriso tão radiante e tão sincero, conectado diretamente ao coração, o chakra, quarto chakra. Eu falei, Deus os livre, esse é o primeiro sorriso de verdade que eu vi na minha vida. Sabe? Teve uma qualidade que eu nem posso replicar agora. Se eu fosse tentar replicar, seria falsa. Foi assim, como uma joia no coração, abrindo e expressando-se pela boca. Eu falei, que isso, galera? Que isso, sorriso. Eu quero sentir o raiz desse sorriso que vocês têm. Realmente, para mim, foi chocante, uma coisa tão linda ver, sabe? E já sendo cumprimentado e sempre atendido com essa energia, foi uma coisa tão aconchegante que eu não queria sair, sabe? Depois eu passei 3 semanas em Bali, depois disso eu falei, nossa, eu tô sentindo que eu tirei minha amargura, que eu tirei isso, eu senti uma pessoa mais suave, sabe? Como uma langosta que tirou o crustacean, não sei como falar, tirou a casca
total e eu senti já mais suave e falei, nossa, eu tenho medo de voltar para os Estados Unidos depois disso, porque eu já sou mais suave, mais aberta. Realmente, eu recomendo para qualquer pessoa que tem um coração sofrendo. Vai lá, passa um tempo e vai acreditar de novo na humanidade. Então, vocês estão dizendo como podia ser que ter mais um em cima do Bali. E realmente foi difícil. Foi bastante impacto esses dois. Impactado, vamos falar. Thai. Entre os dois. Mas eu tive que botar essa como primeiro, porque foi uma experiência tão profunda para mim que eu passei lá. Eu vi uma humanidade tão simpática que me levou a chorar. Falei, ok, isso é o primeiro. E a primeiro vai cagar na calça é Turquia. Turquia! Galera, eu nunca imaginei isso. Porque, na verdade, eu tive uma colega que trabalhava comigo no Brasil, que ela tinha morado na Turquia antes que virou para São Paulo. E ela ficou muitas vezes lamentando, falando, ai, nossa, que saudades que eu tenho da Turquia, que a gente é tão simpática, muito mais simpática que aqui. Eu falei, eu tinha vindo dos Estados Unidos e eu falei, você tá viajando na maionesa. Os brasileiros são gente muito bacana, muito simpática, mas ela, sabe, tudo é relativo, né? Ela já se acostumou com Turquia e para ela, brasileiro era bruto. Eu falei, como é possível isso? Então, na verdade, foi isso que me levou a conhecer. E também, sabe, fiz uma viagem para aquela região toda, mas eu falei, eu vou para a Turquia, porque, na verdade, ela não foi a única. Teve outros professores onde eu trabalhei que me falaram, nossa, a Turquia é realmente outro nível de amizade. Falei, putz, ok. Depois de uns 3, 4 pessoas me comentar isso independentemente, falei, ok, vou atrás, vou ver. Quando eu fui lá, e falei, e realmente sem muita esperança, expectativa, mas eu fui lá e eu falei, no dia a dia eu fiquei chocada. A primeira refeição que eu tive num restaurante, eu tava sozinha. O garçom sentou na mesa e pôs a comida na minha boca. Pode ser que ele era um pervertido, mas eu senti muito atendida e eu falei, nossa, já fiquei impressionada com o entendimento brasileiro, mas isso foi além da conta, né? O cara sentou e ficou dando as comidinhas na minha boca e tipo, sabe, rezando para que eu gostava, sabe, esperando o meu comentário, falando, e aí, você gostou? Sabe, e eu, sim, e ele, ai, que bom, sabe? Falei, nossa, essas pessoas realmente são muito cuidadosos, né? Outro exemplo que eu tenho, eu vou deixar a melhor para o final, óbvio. Foi como eles interagiram com os gatos e os animais da rua. Qualquer canto que eu tava, que eu vi os animais da rua, eles estavam sempre dando comida e amor e carinho. Ninguém falou, sai daqui, seu cão, sabe? Ninguém falou nada disso. Era totalmente, assim, uma hospitalidade. Os animais, como se fossem pessoas. Isso para mim mostra muito bem o coração de uma pessoa, por exemplo. Se eu fosse sair com um cara que foi cruel a um cachorro, e eu ia falar que esse cara não presta, né? Eu acho que revela bastante o coração da pessoa. Por exemplo, meu pai, ixi Maria, por isso eu não estou fazendo em inglês esses meus comentários, meu pai não gosta de animais, mas o coração dele é uma pedra, é muito fechado. E eu acho que tem muito a ver, né? Ele não quer deixar um animal entrar no seu coração, porque de repente vai abrir, vai quebrar esse pedro que ele tem. Ele tá realmente, tem uma resistência tão grande contra os animais, porque ele quer ficar com essa sua armadura. É uma questão de segurança emocional, tudo bem, não vamos entrar nesse wormhole. Mas é um exemplo.
E quando eu tava no mercado, por exemplo, na feira de hippies lá, teve animais nas mesas, teve gatos. Então imagina você tá aí na bijuteria e tem um gato em cima, sabe, dos colares e dos brincos e tal, e ninguém falou, sai daqui, sabe? Não, senão ficou passando a mão, deixando o gato em paz, deixando o gato tratamento princesa e fazendo suas compras ao mesmo tempo. E eu falei, uau, lindo isso. Mas o momento que me levou a chorar foi um momento quando eu estava num café, escrevendo no meu jornal, sabe? Observando o movimento da rua, a gente na rua. Foi um café de chá. Eu estava lá bebendo um chá de menta. Teve gente fumando hookah aí também. Como vocês chamam isso? Foi divertido. Como vocês chamam isso no Brasil? Deixa lá nos comments, por favor. Teve uma banda de adolescentes, sabe? Acho que eram 4 teenagers, adolescentes, 4 homenzinhos aí. E fazendo sua hookah. E eu tava observando as pessoas. Eu falei, nossa, quantos abraços na rua. Teve muita gente abraçando, se cumprimentando com abraços e beijos, que nem brasileiro falam isso. Nossa, que bacana, né? Porque muita gente pensa que a Turquia vai ser um país muçulmano, cheio de, sabe, distância entre as pessoas e burca, sei lá, mas realmente é mais como a Europa que o Oriente Médio para mim. E mais calor que Europa, porque as pessoas, muito contato físico, então... Teve um momento quando teve uma velha que estava chegando. Ai, eu esqueço exatamente porque ela precisava. Ela precisava de ajuda, sabe? Era claro, não foi uma emergência, mas ela precisava de ajuda. Acho que estava levando uma coisa, sei lá. O que eu lembro foi que os adolescentes, os homens que realmente, quando você vê uns gringos adolescentes assim, geralmente são as pessoas mais escrotos da população. Você fala, você meio que evita essas pessoas porque, sabe, estão cheios de hormônios e de raiva e são as pessoas mais escrotos da população americana, né? E eu vi esses 4 adolescentes levante-se e ir para assistir essa velha com suas bolsas, levar ela para o outro lado da rua. Eu digo rua, mas era totalmente paralelepípedo, aquela coisa. Levou ela até lá, sabe, até o apartamento dela. Foi um piso que ela teve que subir uma escada, uma sobreloja. Abraçou ela, sabe? E com nenhum sentido de ironia, com nenhum ha depois, né? Totalmente sincero, totalmente lindo. E eu comecei a chorar. Eu falei, uau! Eu estava escrevendo meu livro e falei, uau! Eu não acredito que eu acabei de ver esse tipo de... Nossa, eu queria envelhecer nessa sociedade onde os velhos também estão apreciados, abraçados, tratados com respeito. E eu aí chorando, né? E os adolescentes veio para minha mesa para me dizer... Moça, você está bem? Você está de boa? A gente pode ajudar? Você quer uma água? E, gente, eu já tava... sabe? Imagina se minha cultura tivesse isso. Por isso eu tava chorando, porque eu falei, nossa, imagina que tipo de pessoa seria eu se eu tivesse crescido numa cultura tão aconchegante. Imagina... que eu teria um coração mais saudável, mais aberto, mais grande. E eu senti uma grande perda naquele momento também. Ao mesmo tempo eu estava sentindo alegria, eu estava sentindo ao mesmo tempo angústia por não ter crescido numa sociedade assim, por ter crescido numa cidade mais fria, né? Por isso, eu também escolhi morar no Brasil bastante tempo para sarar meu coraçãozinho, né? Então, galera, esses são meus top 5 rankings. Foi um vídeo bem longo, mas eu achei interessante. O que vocês acharam?
Deixa aí nos comments sua opinião, que sempre gosto de bater um papo com vocês. Muito obrigada por assistir mais uma Viagem Gringa e até a próxima sexta-feira. Beijundas! Inscreve-se no meu canal. Toda vez eu faço uma canção, toda vez eu faço uma musiquinha sem pensar, falando com a boca para fora. Inscreve no canal.